Mais um episódio aqui do nosso podcast especial Copom, em parceria com a Troika, com Rede Pará e Belle Époque Produtora. E agora, com essa dupla aqui, muito bacana, que acabou de palestrar, a Márcia de Castro e o Rodrigo Gouveia. O Rodrigo já me falou um pouquinho ali desse encontro inusitado que foi no Copom. Quem começa a falar? Márcia, como é que foi essa história? Verdade, a gente se conheceu no Compol de 2024 e aí eu fiz uma palestra sobre uma campanha vencedora em que eu fui redatora sênior, eu fui a pessoa que fez a construção de todas as histórias. E aí o Rodrigo viu a minha palestra e depois do Compol ele entrou em contato, porque ele foi fazer uma campanha no Amazonas e eu tinha várias outras contas em Goiás. E aí ele começou a falar: surgiu um cliente aqui, eu preciso de uma pessoa para o digital. E eu gostei muito da sua palestra e vai ser você essa pessoa. Eu disse: esquece. Ele já impôs. Não, ele é muito decidido. Eu falei assim: esquece que eu estou em Goiás. Aí ele deixava 2 dias e depois: olha, tá muito legal essa conta aqui, eu preciso de uma pessoa para o digital, que o Rodrigo é estrategista, é um profissional excelente. Eu quero uma pessoa para o digital e você vai ser minha sócia nessa campanha. Eu falei: gente, mas é muito longe. Eu estava em Goiás, ele estava no Amazonas. E aí ele tanto insistiu que uma vez eu falei assim: eu vou lá só ver. E aí nesse só Aí ver... ela caiu, né? Não, nesse só ver... Comeu jaraqui, né? Que fala, saiu mais de lá. Nesse só ver, nós apresentamos uma proposta e o cliente disse assim: então é isso, tá fechado. Tipo, sabe quando a pessoa não pede nem desconto? Eu falei: e agora eu me lasquei, tô com a conta no Amazonas morando em Goiás. E aí consegui fazer as minhas contas em Goiás. Tive 2 campanhas lá assinadas por mim, com 2 vitórias. Nossa. E ele já estava na campanha do prefeito, que estava indo para a reeleição no Amazonas. Nosso cliente era o vice-prefeito. E vencemos lá também. Então foi um ano de muitas vitórias. E depois dessa parceria, a gente teve que abrir uma agência, porque surgiram muitas outras coisas positivas, muito boas. Esse aqui é um match, né? Nós temos Super legal. perfis complementares, assim, a gente se complementa. Então, assim, teve um momento que a gente olhou e falou assim: não dá mais para ser 2 profissionais trabalhando juntos, a gente tem que ter uma agência. O que me chamou a atenção na palestra que eu assisti dela é porque nesse meio de marketing digital político tem muito oba-oba, mas falta método. E a Márcia apresentou com muita clareza o método que ela trabalhava. E eu, como estrategista, gosto de trabalhar com método, né? A gente não trabalha solto. E lá a gente tinha uma necessidade bem específica, que era utilizar o vice-prefeito para ser o porta-voz de algumas ações da gestão, que na boca do próprio prefeito ia aparecer elogio em boca própria, né? Ia aparecer ruim. Então ele foi o grande defensor de uma estratégia digital que foi dividida bairro a bairro, onde ele contava o que foi feito em cada bairro. Sim. E aí a gente usava um gancho, né? O Davi foi o melhor prefeito que esse bairro já viu e eu posso provar. E aí ele contava Legal. tudo que foi feito no bairro e tal. Então a Márcia liderou toda essa parte da estratégia e foi assim que começou. E aí nasceu a agência, né? Isso. Nasceu a Arcadium. A Arcadium nasce com essa estrutura muito sólida de ver o digital como um caminho importante, mas não como o objetivo de tudo. Eu já fiz muito digital, sou especializada nisso, mas a gente combina nessa noção de que antes do digital vem muita coisa, muita estrutura. Então, essa parte da inteligência antes do digital, antes do post, é o forte da nossa agência, sem dúvida. Inclusive, os profissionais nos procuram para a gente dar esse suporte de inteligência para que ele ande com o digital muito bem estruturado. Na política, não dá para aventurar nas redes sociais, porque senão pode dar muito errado, né? O nosso mercado tem uma característica muito sazonal, né? Ou seja, você tem eleição Sim, a cada 2 ano anos. par, a cada 2 anos. E aí, se você ganhou muito dinheiro no ano ímpar, você fica, né, no ano ímpar você fica em paz e tranquilo, esperando o próximo. Mas no nosso caso, quando a gente posiciona a agência, a gente posiciona muito no entendimento de que essa questão de que a campanha é só a cada 2 anos, ela está ficando para trás, porque com o digital a campanha é permanente, ou seja, e aí a gente especializou a Arcadium como uma agência especializada em reeleição e sucessão. Ou seja, a gente fica no mandato para contar toda a história, para definir as marcas de gestão, para que quando chegar a próxima eleição, ou seja, para fazer o sucessor ou para uma reeleição, o ótimo e bom esteja alto e a eleição seja muito mais barata. Então é uma forma como a gente acaba trabalhando essa filosofia, e a Arcadium representa exatamente isso. A gente são estrategistas políticos e digitais que ficam ao longo do mandato para buscar uma reeleição. A gente tem visto, e assim é notório, que quando termina uma eleição, geralmente, quase 99% é desarmado
totalmente a comunicação, sabe? Então, ele às vezes só fica o mínimo possível. Exato. Né? Não há investimento. Parece que acabou a campanha, beleza, ganhamos, esquece isso agora. Agora precisamos pagar a conta. Depois a gente vai resolver isso aqui. A gente vai organizar com certeza com vocês, tal, mas aí não faz. E aí a comunicação da prefeitura, do mandato, fica só no factual, naquele dia a dia, onde entra a estratégia. A estratégia primeiro entra na memória, ou seja, você não pode esquecer o que você prometeu na campanha, você não pode esquecer qual foi o sentimento que você moveu do eleitor para que ele confiasse em você em mais um mandato. Então a gestão desse sentimento, a partir de uma agenda, a partir de pensar a estratégia da prefeitura e inclusive de políticas públicas e de prioridades, ela passa a partir do entendimento de como é que eu manejo as emoções do eleitorado ao longo de 4 anos. Então, precisa muita pesquisa, precisa muitas escolhas de prioridades e precisa de uma comunicação que se aproxime do cidadão, porque o cidadão, até na campanha, ele fica um pouco mais tarado para o político, mas em geral ele não está nem aí. Né? Ele não está nem aí, mas ele está aí para a vida dele, ele está aí para as dificuldades que ele tem. Então, você fazer esse controle da opinião pública ao longo do caminho, sem esquecer do que foi prometido, sem esquecer da emoção que foi mobilizada ali, é muito importante, né? Muito importante, e tem um outro ponto também que eu acredito que a gente está em plena transformação dessa realidade que você está falando, que isso realmente é muito real, que é o seguinte: os concorrentes, o que a gente está observando no nosso mercado? Muitas vezes a pessoa quer um cargo, ela concorre para aquilo e ela ganha certo capital político, por mais que ela tenha perdido aquele pleito. Logo, ela começa a se organizar, ela já está apostando de novo, ela está vendo a próxima oportunidade. Então, o político que vence e desmonta a equipe de comunicação, esquece seu próprio discurso, primeiro que ele entra em descrédito, porque o eleitor olha e fala: quem é você? Você não é aquele, tipo assim, em fevereiro o eleitor pensa: quem é esse cara? Porque em setembro ele era outra pessoa. Sim. Né? Eu não tô te reconhecendo. Ele era presente, ele estava na rua. Não, ele falava com outra alegria, ele tinha um outro interesse, um brilho no olhar. E o concorrente já está se reorganizando para saber o que as pessoas estão reclamando daquela gestão que acabou de começar. Não interessa se ela tem 2 meses, 6 meses, tem 1 ano. Porque ele já está construindo a comunicação dele para concorrer novamente. Então, quem acha que está seguro num cargo, pelo contrário, porque mandato é gerenciar desgastes. Né? Mandato é gerenciar desgastes. Quem sabe gerenciar melhor, legal, se mantém no poder, mas tem desgaste. Então, o desgaste mesmo está com quem tem mandato. E o concorrente daquele que venceu não vai parar. Ele vai se organizar, vai ficar de olho, vai ser o fiscal número 1, já pensando na própria oportunidade, na próxima oportunidade. Então, é uma ignorância muito grande hoje no digital, um político vencer e desmontar a sua estrutura de comunicação. É como se ele tivesse assim, tirando todas as suas armaduras e pedindo: batam em mim, porque ele não tem mais defesa, ele não tem. O que mantém um político blindado é a sua narrativa fixa, bem estruturada. Aquilo que ele falou na campanha, ele continua no mandato, e no próximo ele está estruturado, então é difícil vencer de uma pessoa assim. Mas uma pessoa que oscila naquilo que fala e nas suas próprias intenções, é muito fácil bater. E o investimento político mais barato é o da comunicação. Se o político tem a clareza de que eu mantenho a minha comunicação, ainda que minimizada, não vai ser no mesmo ritmo da campanha, mas fica mais fácil negociar com a Câmara, fica mais fácil uma negociação de uma próxima campanha do grupo político ter uma força percebida inclusive em pesquisa, e aí facilita a vida dele, vai ter que gastar menos, né? Vai ter que gastar menos com mobilização de lideranças, vai ter que gastar menos porque ele está mais forte. Então, essa consciência alguns políticos estão tendo de manter um estrategista político e de comunicação ao longo do caminho, e esse é o trabalho que a Arcadium faz. A gente tem uma fala que é muito fácil colar na testa do político uma identidade quando ele não tem nenhuma. Então, é muito fácil o concorrente chegar, uma outra pessoa chegar, alguém da imprensa ou numa ação coordenada. Muito fácil colar uma identidade ruim numa pessoa que não está falando sobre a sua própria identidade. Então, ter identidade, repeti-la é muito importante para o político. Como é que vamos tentar destrinchar esses meandros do trabalho de vocês? Certo. Do dia a dia, como é que é o dia a dia, como é que é essa negociação com as ASCONs, como é que vocês trabalham com o político em si, com os secretários, quando tem secretários, como é que é esse trabalho? Eu acho que cada caso é um caso, né? Sim. Assim, mas basicamente a gente
seguem um trabalho com a prefeitura ou com o líder, muitas vezes é um trabalho personalíssimo, né? Ele não é um trabalho da gestão, ele é um trabalho da liderança política. A gente segue trabalhando com pesquisa, com análise de sentimento e acompanhando os fatos, acompanhando os movimentos do tabuleiro, os movimentos da oposição, os acontecimentos na cidade, uma crise grave que acontece e como é que é a forma de gerenciar isso, inclusive criando vacinas e criando novos fatos positivos para poder a gestão atuar em cima disso. Então, ou o gestor atuar em cima disso. E a gente trabalha muito também com a percepção de quem é o sucessor natural, ou quem vai ser o sucessor. Já trabalha isso, né? Já desde 4 anos antes, para você começar a trabalhar e evitar o desgaste dessa pessoa e começar a colocar as marcas dela para aquilo que a população vai demandar na sequência. Então é um trabalho artesanal, é um trabalho que requer a gente estar na cidade muitas vezes, estar acompanhando o noticiário e está aconselhando muito. E não necessariamente todos os conselhos que a gente dá o político segue. Sim, porque existem outras agendas, outras coisas. Sim. Mas se ele segue 80% já é bom uma demais, grande, né? Já faz uma grande diferença. coisa. A gente observa muito, como o Rodrigo falou, não só aquela pessoa que nos contratou com aquele problema, mas a gente olha o todo e vê a importância do grupo político. Então, é muito bom e muito importante que, por exemplo, um prefeito ou um governador que já esteja em reeleição, é muito ruim trocar de grupo, né, para aquele grupo político, é muito ruim. Por quê? Porque ele sente que ele não vai ter continuidade, né? Ele vai passar por uma situação de certa depredação do próprio nome. Então, ele vai sair um pouco de cena e vai ter uma outra pessoa com voz, com meios de comunicação poderosos. Então, quando a gente olha a questão da sucessão, a gente mantém a influência do grupo político. E por isso que o nosso trabalho é tão personalizado, é tão profundo, porque há projetos que a gente já desenha há 4 anos. Então, a gente faz um desenho de 4 anos, faseado, e vai adaptando as fases desse projeto. Então, a gente trabalha muito com essa inteligência, assim, com essa parte de inteligência. Tem um cenário que acontece muito, é que quando o político ganha, inclusive, principalmente no segundo turno, o grupo se trucida, né? Aí eles vão para o embate, um passando a perna no outro, porque ele quer ser todo mundo acha que pode ser o sucessor. Como é que vocês sentem isso? Como é que vocês agem para, tentar que eles não se matem? Eu acho que o primeiro passo é ter um líder forte, né? Certo. Assim, nenhum grupo político que tem um líder forte o suficiente, ele vai ter esse conflito deflagrado. Agora, quando o líder deixa de ter essa força, aí muitas vezes isso pode acontecer. E aí é uma questão de gerenciar, e muitas vezes gerenciar a partir de uma expectativa de que vamos esperar o tempo para poder ver qual que vai ser o sentimento que a cidade vai demandar, porque às vezes está demandando um perfil, um arquétipo de um prestativo, que aí uma mulher muitas vezes pode ter esse perfil e colar melhor, e aí ser uma sucessora mulher, ou pode ser que seja um perfil de que a cidade está demandando uma visão de futuro, ou uma renovação, porque fazer reeleição é interessante porque muitas vezes o espírito da mudança está presente. E o espírito da mudança, em tese, chama para a oposição. Mas se o espírito da mudança for capturado pela mudança que precisa continuar, a mudança, e aí introduzir novidades, e aí você vai gerenciando. Mas essa parte da ciumeira política, você tem toda a razão, é sempre um grande desafio para a gente lidar quando a gente está falando de sucessor. Mas, tipicamente, a gente encara que existe um líder do grupo político e esse é o nosso principal contato, e a partir da indicação desse líder, de quem são os potenciais sucessores, a gente trabalha a comunicação de todos eles e a percepção pública de todos eles a partir desse momento. E aí as pesquisas, muitas vezes, na frente, são o que vai definir quem está mais forte, quem tem mais chance, etc. Ou outros critérios que aí não passa pela comunicação. O nosso trabalho é manter todo mundo ali no par e viável, né? Tem o líder que prefere dizer para todo mundo, deixa que eu vou resolver isso no último ano, né, para tentar ver se apazigua. E outros preferem, às vezes, na própria campanha, já há promessa de, tu vai ser o meu sucessor. Aí, os acordos, né, e ele já vem como sucessor. Às vezes até não acontece, né, mas o cara caminha, eu já vi muito isso. O cara prometeu que vai ser sucessor, no final não é ele. Às vezes prometeu para mais de um, né? Exatamente. Acontece mesmo. E quem se
se anuncia muito antes do tempo, se desgasta muito, Também né? tem Apanha isso, bastante. Antecipa a pancadaria, Antecipa, né? Eu gosto mais do primeiro modelo que você falou, quando o prefeito não deixa claro quem é o sucessor e abre, eu tenho 6 potenciais sucessores, são esses nomes, pode ser que surja mais um e a gente vai trabalhando todos eles. Porque quando há um sucessor claro, ele vira saco de pancada da oposição, né? Então, assim, a oposição percebe Às vezes o fogo ele que eu preciso amigo, mais desgastar. oposição, né? Esse é o mais doloroso, normalmente. Então, mesmo que a gente tenha clareza de quem é o sucessor, é legal a gente trabalhar com mais opções para a gente poder justamente não ter esse fogo amigo e não ter o fogo inimigo concentrado numa destruição de uma reputação só. A clareza do sucessor muito antes atrapalha também o próprio projeto político. Verdade. Quem de vocês pensou assim, não, vou trabalhar focado na sucessão, na gestão? Quem foi que... Ou nasceu junto de vocês dois, a ideia? Foi pela experiência que nós tivemos no Amazonas. A gente construiu muitos formatos com as experiências acopladas, né? Assim, então, o Rodrigo trouxe toda essa profundidade que o Rodrigo tem de entender os arquétipos e de aplicar para políticos. E aí eu trouxe essa aplicabilidade da narrativa. Então, quando o Rodrigo me fala que aquele político tem o arquétipo do governante e ele tem uma energia de suporte ali do herói, vamos dizer. Isso é um diagnóstico profundo, é um teste muito específico e a gente desdobra isso de uma forma muito, muito, muito detalhada. E aí, o que a gente faz com isso? O que a equipe faz com isso? Então, eu entrei trazendo toda uma estrutura de comunicação. Como transformar isso em fala, em frases, como transformar isso em posts, como transformar isso em estrutura de comunicação do político na rádio, frases que ele imprime ali, que tem tudo a ver com ele e tem tudo a ver com o que as pessoas esperam dele. E aí, como a gente foi construindo essas estruturas, o método, né, como ele mesmo disse, Rodrigo é uma pessoa metódica, e eu sou uma pessoa que preciso ter consciência do que eu estou fazendo. O meu trabalho precisa ser consciente. Então, eu já tinha algumas estruturas que ele melhorou muito, e ele tinha outras estruturas que eu já também acrescentei muita coisa. E quando nós observamos isso, a gente falou assim, cara, está aqui uma receita muito boa para reeleição e sucessão, para continuidade. Exato. O nosso foco foi a continuidade. A gente olhou e falou assim, vamos continuar desenvolvendo essas estruturas, porque a gente viu que era algo também muito novo no mercado, né? Algo metódico nesse sentido. Assim, no trabalho de tempo, eu nunca tinha visto assim, uma agência focada. Assim, né? Acho que tem duas explicações. A primeira é essa que a Márcia trouxe, que eu acho que a gente desenvolveu um negócio que é tão robusto que não é para qualquer um. Ou seja, a oposição muitas vezes joga pedra, não tem história para contar, não consegue construir uma narrativa. Então a gente tem esse lado. E tem um outro lado pragmático, que é o lado de que é mais fácil estar na gestão no ano ímpar, Sim. porque você tem um mercado que se permanece. E aí quando você vê toda a questão da reforma política, que pode ser que a gente só tenha eleição, que eu acho um absurdo, a gente ter que decidir todos os cargos a cada 5 anos. Vai ser uma loucura, né? Ou seja, assim, era muito melhor que a gente decidisse a cidade primeiro, depois o estado, depois, enfim. Mas se passar essa discussão, só vai sobreviver no mercado o marqueteiro que trabalhar a gestão, né? Então, assim, de qualquer forma, a gente tem o cabedal teórico profundo e a metodologia para fazer isso acontecer, para que a gestão tenha marca, para que a gestão não se perca, para que a gestão dê continuidade, e isso tem um valor muito grande para quem está no cargo. Mas é uma catequese também, da gente educar o político de que a campanha é permanente, de que não vale a pena você esperar uma campanha e gastar muito mais dinheiro. Quebrar o ciclo de trabalho, né? Exato. E a gente observou nessa experiência de estar ali perto de pessoas que têm esse desejo de fazer reeleição ou de fazer sucessão, nós percebemos assim, cara, realmente o político que está no poder, ele tem tudo a perder. Aquele que chega para confrontar, ele vem com tudo, porque ele não tem nada a perder. Isso. Ele só tem a ganhar. Pouco atirador. Porque se fizer uma boa campanha e perder, ele tem capital político para ir daqui a pouco para outra coisa, outro cargo, ou ir de novo, fazer uma construção. Mas o político que está no poder, ele tem tudo a perder. Quantas pessoas não dependem desse cara, pressionam essa pessoa, quantas estruturas já não estão acopladas naquela pessoa. Então, assim, é um senso de responsabilidade e de insegurança de perder aquela posição
muito grande. Então, quem tem tudo a perder é o político do mandato. Então, a gente já traz essa estrutura para o mandato e também já pensando na eleição. A gente não divide, né? Tudo é uma continuidade. Então, para a pessoa chegar na eleição de uma outra maneira, mais segura, confiante, com estruturas bem sólidas para poder aguentar uma eleição com firmeza. Vou te dar um outro exemplo. A gente tem 17 vice-governadores que têm chance de assumir agora o mandato. Porque o governador vai sair, não pode mais concorrer à reeleição, então sai para ser candidato ao Senado, tipicamente. Esse vice-governador, a maioria deles desconhecido. E aí esse vice-governador ele vai ter basicamente 100 dias de mandato para mostrar que veio. Ou seja, se você não se planejar com muita antecedência, suas marcas de gestão, qual que é a demanda da população, etc., você sequer tem a chance de concorrer à reeleição, mesmo com a máquina, mesmo com todo o apoio e tal. Então existe um mercado que a gente está se especializando, que é justamente para atender essas necessidades específicas de quem está com a máquina na mão ou vai estar com a máquina na mão para poder daí evoluir. Legal. Muito bacana, gente. Estamos encerrando aqui o nosso podcast com a Márcia e o Rodrigo, que se conheceram no Copom ano passado. Então aí, ó. Montar uma estratégia nova, sócio, uma empresa tinindo aí, né? Ávida por novos negócios e com uma novidade no mercado. Gente, muito obrigado, tá? Obrigado. A gente que agradece. E estamos com vaga para o Pará, né? No Pará não temos clientes. Aí, ó. É verdade. Ele já está fazendo comercial aqui. Daqui a pouco nós estamos enrolados com uma conta aqui no Pará e vindo para cá toda hora. Muito legal. Isso aí. Tá bom. Muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.